Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Suzana Marcato, com o tema, a importância do autoconhecimento no processo evolutivo espiritual. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, boa noite. Eu sou a Suzana, psicóloga e estudante da doutrina espírita, pelo menos há 40 anos. Nosso tema de hoje, ele tem um pouco a ver até em como eu iniciei na doutrina espírita. Minha mãe me colocou para fazer catecismo e eu fiz uma pergunta ao padre. Eu falei assim para ele: padre, a gente nasce, cresce e morre e acabou? E ele falou: a gente tem que acreditar em Deus. Eu achei aquela pergunta não satisfatória. Não trouxe para mim as respostas que eu sempre busquei. Porque eu, desde pequena, eu me perguntava, por que nós nascíamos? Qual era o objetivo da nossa existência? Para que nós estávamos aqui? E passado um tempo, a minha mãe, que já era espírita, mas que ela nunca nos obrigou a seguir a mesma religião que ela, me sugeriu conhecer o grupo de jovens da Casa Espírita. E eu fui, e no dia que eu cheguei lá, eles estavam falando sobre as muitas moradas do Pai. E ali eu me encontrei, e encontrei todas as respostas que eu procurava. Então, quando a gente fala da doutrina espírita, da evolução espiritual, nós estamos falando de nós e das oportunidades que nós recebemos. A base da doutrina espírita é sobre a reencarnação. A reencarnação nós somos espíritos que temos várias oportunidades de reencarnar, de voltar para a carne, que vai nos proporcionar novas experiências, novos aprendizados. E nós também aprendemos que existem várias moradas do Pai. O que isso quer dizer? Existem vários planetas, não somente o planeta Terra, mas vários outros lugares onde nós podemos habitar. E isso vai depender da nossa condição de evolução. Que estágio nós estamos? E isso vai nos mostrar no dia a dia, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. E nós também vamos aprendendo na doutrina espírita esse intercâmbio que existe do mundo espiritual com o mundo material. Quando nós começamos a estudar, nós aprendemos a importância de nos conhecermos para evoluirmos. Isso é que nem uma conta de matemática. Você não consegue resolver uma conta de matemática se você não fizer os exercícios, se você não se dedicar a eles, se você não olhar para os números que existem. Então, nós, seres humanos, enquanto espíritos encarnados, também devemos utilizar a mesma lógica para nós. Acontece que quando a gente fala sobre mundo emocional, inconsciente, tudo isso é muito subjetivo. Até trouxe aqui uma imagem para esclarecer, só para mostrar para vocês. O inconsciente, ele é como outra pessoa dentro de nós. Ele também, existem ali histórias e experiências que nós vivemos que está no nosso inconsciente. Nós devemos lembrar que o inconsciente, nós temos dois. Dois? Por quê? Porque nós reencarnamos. Quando nós reencarnamos, nós passamos por um processo de esquecimento das nossas vidas anteriores, né? Mas a bagagem está lá, de tudo que nós vivemos. E aí nós nascemos e vamos ter uma nova bagagem, que é do nosso inconsciente atual. Então, nós temos o inconsciente passado, das nossas vidas anteriores, e do nosso inconsciente atual, que está relacionado à nossa vida atual.
Nós, por exemplo, aprendemos a andar, aprendemos a comer. E você se recorda disso? Não. Nós não nos recordamos dessas experiências, mas elas estão registradas no nosso inconsciente. E aí nós temos aquela fusão do nosso inconsciente passado com o nosso inconsciente atual. Nosso inconsciente passado, como é que ele atua em nós? Nas nossas habilidades, nas nossas tendências mais naturais. É o que nós trazemos na nossa história. E aí a gente observa muitas vezes uma criança que tem medo de altura, mas que nunca aconteceu nada com ela para que ela tivesse medo de altura. Ou uma criança extremamente agitada, mesmo que ela tenha sido, no processo gestacional, tudo muito tranquilo, tudo muito calmo. São dicas, são sinais que nós recebemos das nossas vidas passadas. As tendências aos vícios, aos costumes, né? São as nossas atitudes que são, por natureza, a nossa bagagem. Então, nós temos que olhar para essa natureza, para essas tendências que fazem parte de nós, porque é aí que nós temos que observar e perceber o que nós precisamos melhorar. Nosso processo de aprendizado, ele se dá através da observação, das nossas experiências e, principalmente, nas nossas casas, com as nossas famílias. A nossa família é a nossa primeira comunidade. É ali que nós aprendemos. Quando eu falo família, são sempre pessoas que estão relacionadas ao nosso processo de aprendizado de estruturação emocional. Pode ser pai, mãe, tio, avô, avó, ou alguém que te adotou, que assumiu o compromisso de contribuir com o seu crescimento. Então, ali nessa comunidade, nós vamos aprender como que eu vou me relacionar com os outros, se eu vou respeitar os outros ou não. Eu me recordo que eu cresci com vários irmãos e minha mãe comprava Danone no supermercado uma vez por mês. Era o dia da alegria e da felicidade. E eu tinha um irmão que ele falava assim: ah, mãe, deixa eu comer lá o Danone do outro. Ele não quer, ele não gosta. E minha mãe falava assim: não, é do seu irmão. Se você quer comer o Danone dele, você tem que perguntar a ele. Então, com essa situação, eu aprendi que eu tinha que respeitar as outras pessoas, que eu tinha que aprender a viver em comunidade. Então, foi algo que eu aprendi na minha estrutura familiar e que eu levo até hoje na minha vida. Mas também nós, nessa estrutura familiar, não só familiar, mas na escola, com os amigos, em tudo que nós vamos vivenciando, nós vamos trazendo experiências para nós. E essas experiências, elas são carregadas de sentimentos e emoções, que vão ficando registrados no nosso inconsciente. E é importante a gente pensar no seguinte, trouxe uma figura aqui para vocês. Quando a gente fala de autoconhecimento, eu tenho aqui o meu passado, que é a minha bagagem, que vai refletir no meu presente, e como eu estou vivenciando este presente, como eu estou aprendendo, como eu estou sentindo, como eu estou pensando, e aí eu estou construindo também o meu futuro. O que vai acontecer comigo no futuro. Uma coisa importante de a gente refletir aqui, principalmente hoje em dia, no caso de ansiedade. As pessoas ansiosas, elas têm uma produção mental sempre no futuro, sempre preocupado com situações que pode ser que nem ocorram, que não exista. E ela está ali, gastando energia, sentimento, pensamento. E quando a gente fala de pensamento, nós temos que lembrar
que nós temos uma estrutura que não é só o nosso corpo físico, é o nosso corpo físico com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e a nossa espiritualidade. O que quer dizer isso? Quando nós temos um pensamento, depende da qualidade desse pensamento, eu aciono a minha estrutura neurológica, que vai acionar os meus neurônios, criando as minhas sinapses e que vão liberar os hormônios para o meu corpo. Então, conforme o que eu penso, eu jogo para o meu corpo ou doença ou saúde. Então, nós temos que prestar atenção no que nós pensamos, no que nós sentimos e como nós vamos vivenciando isso no dia a dia. Por exemplo, uma situação de trânsito. Por que existem pessoas que arrumam encrenca no trânsito e outras ficam quietas? É como cada um enfrenta as situações. Mas como é que nós enfrentamos as situações? Utilizando o quê? Nós utilizamos a nossa bagagem emocional. Nós temos o nosso consciente. O nosso consciente, ele tem ali a ideia de que nós sabemos quem nós somos. Então, nós temos o pensamento assim, eu, Suzana, sou psicóloga, trabalho com pessoas, desenvolvo projetos corporativos, tenho uma família, sou uma pessoa que gosta de falar, mas tudo isso são pensamentos limitantes das nossas potencialidades. Jesus dizia que nós podíamos fazer muito mais do que ele fez. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus no nosso dia a dia, vamos lembrar que Jesus foi apedrejado. Jesus não pegou nenhuma pedra e jogou de volta para as pessoas, com raiva, com rancor, com mágoa. Ele teve a sua resiliência, entendeu que as pessoas faziam aquilo que elas tinham a seu conhecimento e a sua capacidade. Era o estágio que as pessoas estavam. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quantas pedras nós recebemos? Seja de algum familiar ou do nosso ambiente de trabalho, e nós imediatamente fazemos o quê? Nós queremos devolver. Nós queremos que as pessoas sofram assim como nós sofremos. Então, é isso que nós precisamos observar, as nossas reações. As nossas reações, elas vêm do nosso inconsciente. Porque o que acontece? Nós temos a clareza a ideia do nosso consciente, das emoções que nós temos aqui e das ideias, né? Como nós pensamos, como nós agimos, os nossos pensamentos, as nossas certezas, as nossas crenças. Porém, as nossas emoções estão aqui, ó. As nossas inseguranças, os nossos medos, o nosso problema de autoestima, né? A nossa vergonha. Então, é para cá que nós temos que olhar, para aquilo que está no nosso inconsciente, que nós não desenvolvemos no nosso dia a dia. Por exemplo, as crianças, elas, quando são chamadas pela professora para fazer alguma coisa lá na frente, elas adoram, elas se sentem felizes, porque ser reconhecido pela professora é uma validação de que você é importante. Então, isso mexe com as crianças. E aí, imagina uma criança que vai ler lá na frente, ou na sua própria carteira, e de repente ela dá uma gaguejada. O que as crianças fazem em sala de aula? Elas dão risada. As crianças riem. E aí, essa criança que está lendo, que pode ser você, eu, qualquer uma, naquele momento ela registra que ler para as outras pessoas não foi uma boa experiência. Mas isso vai ficar no seu consciente?
Não. Isso vai para o seu inconsciente. Uma situação desagradável. E aí passa-se os anos e você vai trabalhar. E chega lá numa reunião de trabalho, quando todo mundo está falando, conversando, você vem assim, uma vozinha e diz assim para você: não abre a boca, fique quieto, que falar é um erro, não é uma situação positiva. E aí você acredita que aquilo é uma ideia sua. Não. Aquilo é o seu inconsciente usando as suas defesas para que você não sofra. Porque se tem algo que o ser humano ele foge, é de sofrer. E nós criamos barreiras e defesas para justamente impedir o sofrimento da nossa vida. E muitas vezes deixamos de viver situações por medo, por insegurança, por não acreditar na própria capacidade, por não se perguntar: puxa, mas de onde está vindo esse pensamento? Por que eu estou pensando isso? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é justamente estarmos nos questionando pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Porque o que acontece? No mundo que nós vivemos, nós estudamos e aprendemos matemática, português, história, geografia. Mas quando você cresce e você vai trabalhar, alguém perguntou qual era a sua nota de português? Qual era a sua nota em história? Qual era a sua nota em geografia? Não. Você começa a ouvir no ambiente de trabalho: você é bom trabalhar em equipe? Você tem iniciativa? Você é protagonista da sua vida? Questões essas que surgiram com intensidade na pandemia. Porque até então, na nossa sociedade, o olhar para o mundo emocional, ele não acontecia. Ele era cheio de preconceitos. Ainda é, mas diminuiu um pouco. Porque quando nós tivemos a pandemia, o que explodiu foi a capacidade emocional do indivíduo de enfrentar as dificuldades. E o mundo que nós vivemos, ele exige de nós muitas habilidades, seja de comunicação, de relacionamento interpessoal, de resiliência, de iniciativa, de criatividade. E o mundo ele está em transformação o tempo todo. E nós, espíritos reencarnados, como nós estamos aproveitando essa oportunidade? Porque eu costumo dizer para as pessoas que nós não estamos aqui a passeio. Nós temos um objetivo maior. E o objetivo maior é justamente a nossa evolução. Como é que nós vamos evoluir algo que nós desconhecemos? Se alguém fala para você: puxa, você é desorganizado, e você nega, você não entra em contato com isso, né? Então, nós temos que olhar, nós temos que colocar, na verdade, uma lupa bem grande na nossa direção e nos perguntarmos: no que eu preciso melhorar? E um primeiro exercício que eu sempre indico para as pessoas é: escreva num papel quais são as qualidades do seu pai, da sua mãe. O que você acha que eles precisariam melhorar? E o que faltou para eles conquistarem? Quando você fizer esse exercício, você vai estar diante de um diagnóstico da sua pessoa. Por quê? Porque nós somos o resultado das pessoas que nos criaram. Então, você pode fazer esse exercício também em relação à sua avó, se foi ela que te criou, o seu tio, né? Aquelas pessoas que assumiram o compromisso de cuidar de você. Você é resultado de tudo que você aprendeu com essas pessoas. E aí nós crescemos com algumas crenças que não são nossas, que são das pessoas
que nos educaram. Então, por exemplo, você ouviu desde pequeno, dinheiro é uma desgraça. Dinheiro é muito difícil de ganhar. Como é que você vai crescer e vai para o mundo? Acreditando que dinheiro é uma desgraça e que é difícil ganhar dinheiro. Ou então você vai para o mundo achando que você tem que falar e dar a sua opinião o tempo todo. Será que você tem que dar a sua opinião o tempo todo? Será que não tem que avaliar qual é o momento de falar e qual é o momento de calar? Nós sempre fomos ao médico, neurologista, ao dentista, ao pediatra, ao cardiologista. Só que ultimamente a gente escuta assim: isso é estresse, é emocional, é de fundo emocional. Eu tenho uma gastrite, mas ela é de fundo emocional. O que isso significa? Significa que você não está conseguindo lidar com as suas emoções. O mundo, ele tem muitos estímulos e exigências, nos relacionamentos interpessoais principalmente. E os relacionamentos, eles estão na sociedade como um todo. Nós nos encontramos com pessoas a partir do momento que saímos de casa. Fora já os nossos familiares, né? Que ali começa a nossa grande escola. Então, você vai para o trabalho, você encontra pessoas no ônibus, você encontra pessoas no shopping. Já aconteceu de você estar no shopping, você vai pagar o seu ticket de estacionamento e tem uma pessoa que vem e fura a fila. Como é que você lida com essa situação? Você briga, discute, reclama? Então, são essas situações que nos mostram como nós estamos lidando com o mundo que nós vivemos e com a nossa transformação. Porque essa conexão, ela é instantânea. Ela ocorre o tempo todo. E aí a gente tem que pensar o seguinte: vai depender do que eu penso, do que eu sinto, para gerar as minhas ações e que vão trazer um resultado para a minha vida. Presta atenção nesse esqueminha, porque é isso que você tem que utilizar no seu dia a dia, para você avaliar o seu comportamento. Será que eu estou fazendo realmente o meu melhor? Quando alguém faz alguma coisa, qual é o meu primeiro pensamento? Eu vou jogar o que para o meu corpo? Saúde ou doença? O que eu vou sentir? Raiva? Revolta? Mágoa? Desejo de vingança? Eu vou estar jogando o que para o meu corpo? Saúde ou doença? Como é que eu vou levar para o mundo as minhas atitudes? Eu vou refletir o quê? Eu vou pegar ali Jesus como exemplo ou não? Então, gente, é importante estarmos no dia a dia fazendo esse exercício. Além de que, quando eu chego em casa à noite, eu posso muito bem, em 5 minutos, avaliar como foi a minha atitude de hoje. Eu fui mais para um aspecto positivo ou negativo? Ocorrem situações que a gente tem que ter a honestidade e falar: puxa, hoje eu não tive uma atitude positiva. Nos últimos tempos, surgiu a psicologia positiva com o objetivo de oferecer um instrumento para o ser humano dele enxergar a vida de uma maneira mais positiva. Não de uma maneira ingênua, sem ver os problemas. Não, vamos enxergar os problemas. Mas de que forma nós podemos enxergar esses problemas? De uma maneira negativa ou positiva? Se eu tenho uma atitude positiva, eu vou utilizar algo que é da minha sabedoria. Eu vou pegar e usar
toda a minha criatividade, que reina justamente no meu aspecto de sabedoria. O nosso espírito, ele é dotado de muitas potencialidades que nós não conhecemos. E os desafios da vida, eles justamente nos despertam para conhecer as nossas potencialidades. A potencialidade de ser melhor, de ser mais humilde, de ser mais corajoso, de ser mais caridoso, de ser mais benevolente. E tudo isso reina nesse nosso aspecto de sabedoria, que está dentro de nós, mas que pouco nós acessamos. Porque qual é a nossa facilidade? A nossa facilidade é reclamar, criticar, que é outro aspecto que está dentro de nós, que é a nossa natureza. Porque nós somos espíritos ainda em evolução. Então, nós temos a tendência de ver o aspecto negativo da situação, de ver os problemas. Outro dia foi até engraçado que uma pessoa ligou para falar com a minha mãe que ia cancelar um compromisso porque achava que ia chover. E falou assim, Suzana, o que você acha? Eu falei, não pergunta para mim, que eu não sou dessa turma de ver o problema. Não está chovendo. Você pode cancelar um compromisso vendo um obstáculo e uma dificuldade que nem existe e que pode nem ocorrer. Então, nós temos o quê? Que nos apegar à nossa espiritualidade superior que reside em nós. Jesus falou que nós podíamos, igual a Ele, muito mais. E onde está esse muito mais no nosso dia a dia? Então, é esse processo do autoconhecimento que vai contribuir para nós, na nossa evolução. Existem muitas moradas do Pai. Muito bem. E essas moradas dependem da condição dos espíritos que ali habitam. Atualmente, o ser humano ele reclama muito da violência, da corrupção, da falta de empatia das pessoas, que o egoísmo cresce a cada dia. Muito bem. Então, assim, como que é a nossa honestidade no dia a dia? Reclamamos dos corruptos, muito bem. Mas será que quando eu tenho a oportunidade de uma pequena vantagem, eu abro mão dela de fato ou eu aproveito? Como eu dei exemplo, uma pessoa, você ali na fila do shopping, uma pessoa vem e passa na sua frente. Ou você vai e passa na frente da pessoa. Ou você para numa vaga que é proibido, que é para gestante ou para idoso. Então, são essas pequenas atitudes que nós também temos que avaliar. Porque se eu quero viver num mundo onde a fraternidade venha a reinar, será que eu estou preparado para essa fraternidade? Eu tenho realmente comportamentos que me levam nessa direção? Então, é importante nós avaliarmos o que nós estamos alimentando no nosso dia a dia. O que eu estou realmente usando o meu terreno, da minha alma que está aqui, reencarnada, o que eu estou fazendo com esse solo? Solo que é a terra dentro de mim. O que eu estou plantando? O que eu quero colher? E o que eu estou levando para o mundo? O que eu estou oferecendo ao mundo? Nós precisamos nos alimentar de várias coisas. Eu me alimento não só com o alimento material, ali com a comida que eu vou ingerir para contribuir com o meu corpo, mas também, se eu tenho vícios, se eu não tenho, eu fumo, eu bebo. Que tipo de pensamento eu tenho? Eu tenho leituras edificantes? Com o que eu uso o meu tempo? Hoje em dia as pessoas falam que o tempo ele é curto, que o tempo passa muito rápido. Mas a maioria das pessoas não tem uma agenda para colocar todos os seus compromissos ali e fazer uma administração do tempo de uma forma mais positiva.
O ser humano ele tem uma postura, por natureza, de transferir ao outro a culpa. A culpa é do tempo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido. É muito mais fácil nós transferirmos a responsabilidade para as pessoas que estão ao nosso redor, para o chefe, para o colega de trabalho. Por quê? Porque quando eu trago a responsabilidade para mim, isso exige que eu tenha uma atitude diferente, que eu saia da posição de vítima. Então, isso vai exigir de mim mudanças. Mudanças que não são fáceis, mas que são necessárias. Se eu quero viver num mundo melhor, eu tenho que ser melhor. E para ser melhor, eu tenho que olhar para mim e questionar o que eu faço no dia a dia, como eu penso, como eu sinto e como eu estou agindo no dia a dia. É importante nós pensarmos nisso. Por isso que eu quis falar sobre o autoconhecimento como uma grande ferramenta para nós no nosso processo de evolução. Espero que essa explanação tenha ajudado vocês de alguma forma e que amanhã vocês consigam implementar alguma mudança na rotina de vocês. Ok? Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.